Olá, boa noite. Papa nomeia novos membros para o organismo dedicado à promoção dos estudos históricos do Vaticano. Peregrinação internacional reúne milhares de pessoas no Santuário de Fátima. Acolhida, convivência e solidariedade. Franciscanos celebram o dia de Santa Dulce dos Pobres em Brasília. Relatório expõe violência contra os povos indígenas no Brasil. Pesquisa nacional analisa bem-estar emocional de adolescentes na escola. Peregrinação fortalece turismo religioso no estado capixaba. Visitações a igrejas históricas do Espírito Santo marca o último dia do Fórum Regional Sudeste de Turismo Religioso. Controle de colesterol. Conheça as dicas para evitar doenças cardiológicas. Preço do café registra a maior queda acumulada desde o Plano Real. E na série especial de hoje, os lugares que marcaram a vida do fundador da logoterapia. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Papa nomeou novos membros para o Comitê de Ciências Históricas do Vaticano. Leão XIV também enviou ajuda financeira à igreja na Colômbia para apoiar as vítimas do terremoto que atingiu o país. E em mensagem às religiosas dos Estados Unidos, destacou a importância da vida consagrada e do testemunho de fé. 3 ações que revelam diferentes dimensões da missão da igreja. Preservar a memória, estar ao lado de quem sofre e anunciar a alegria do Evangelho. No campo da história, Leão XIV nomeou 3 novos membros para o Pontifício Comitê das Ciências Históricas. Humberto Longo, diretor do Instituto Histórico Italiano da Idade Média, Francesco Cesário, presidente emérito da Universidade Assunção, nos Estados Unidos, e Ana Baranska, professora da Universidade Católica João Paulo II, na Polônia. Criado pelo Papa Pio XII, o comitê tem entre suas missões o estudo e a valorização do patrimônio histórico da Igreja, com atenção especial aos arquivos vaticanos. A instituição herda uma tradição, iniciada ainda no pontificado de Leão XIII, no século XIX. Da preservação da memória da Igreja à resposta a uma situação de emergência, o Papa Leão XIV transformou em gesto concreto a proximidade manifestada às vítimas do terremoto na Colômbia. Seja no telegrama enviado na terça-feira ou nas palavras e orações durante a catequese geral de ontem. Por meio do Departamento para o Serviço da Caridade, o Pontífice enviou doação inicial de 100 mil euros à Igreja colombiana. O valor corresponde a mais de 360 milhões de pesos colombianos. O recurso será destinado à Secretaria Nacional de Pastoral Social e Caridade, que coordena a ajuda às dioceses atingidas. Leão XIV afirmou que continua a rezar pelas almas dos falecidos, pelos feridos, famílias atingidas e pelos socorristas. Segundo informações mais recentes, o terremoto deixou mais de 260 pessoas mortas, além de centenas de feridos e grandes danos materiais. E para além da história e da assistência em momentos de crise, o Papa destacou o papel daqueles que dedicam a vida ao serviço da Igreja. Em mensagem de vídeo à Assembleia Anual da Conferência da Liderança das Religiosas dos Estados Unidos, Leão XIV agradeceu o testemunho das mulheres consagradas. In a special way, those in religious life are called to become experts in synodality. Durante o encontro realizado em Orlando, as religiosas refletem sobre o tema Muitos Carismas, um Espírito, uma Vocação. O Santo Padre destacou a contribuição dos institutos religiosos na evangelização, na educação e no cuidado com os mais pobres e marginalizados. Memória, solidariedade e vocação. Em diferentes frentes, o Papa Leão XIV reforça a missão da Igreja de cuidar da história, estender a mão a quem sofre e manter vivo o testemunho do Evangelho. Em Portugal, a Peregrinação Internacional Aniversária, evento que recorda as aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, reuniu milhares de pessoas no Santuário de Fátima nos últimos 2 dias. Durante a celebração, o núncio apostólico no país destacou a importância do acolhimento, da esperança e da fraternidade. Peregrinação Internacional Aniversária de agosto. Presidida pelo núncio apostólico em Portugal,
Dom Andres Carrascosa. Integrada na 54ª Semana Nacional das Migrações, a celebração voltou a destacar a realidade dos migrantes e dos refugiados, numa edição assinalada pelo tema da fragilidade à esperança. A palavra de Deus ilumina a nossa vida e diz-nos que devemos tratar o nosso próximo como nós mesmos gostaríamos de ser tratados. O santuário torna-se um verdadeiro ponto de encontro entre diferentes culturas e povos e de construção da cultura do acolhimento. E ninguém tem o direito de rejeitar o estrangeiro e que sabemos o que Deus nos pede: não violarás o direito do estrangeiro. A quarta aparição de Nossa Senhora da Realidade aconteceu no dia 19 de agosto de 1917. Isto porque, no dia 13, os pastorinhos estavam presos na cadeia de Ourém. Mas o encontro aconteceu dias depois nos Valinhos. Cada um tem uma origem e carrega sua própria história, mas há algo em comum quando chegam ao santuário. Aos pés de Nossa Senhora, ninguém é forasteiro. Todos pertencemos à mesma família de Deus. Outro dos momentos mais simbólicos desta peregrinação é a tradicional oferta de trigo, um gesto que se mantém há 86 anos. A tradição começou em 1940 e destina-se ao fabrico das hóstias utilizadas nas celebrações do santuário. Só no ano passado foram oferecidos mais de 319 quilos de trigo e de farinha. Entre memória, oração e encontro, a peregrinação de agosto voltou a recordar que a mensagem de Fátima continua a apontar para a esperança, para a reconciliação e para a comunhão entre as pessoas. E no dia de Santa Dulce dos Pobres, a Basílica Santuário São Francisco de Assis, em Brasília, recebeu acolhidos do Serviço Fraterno, iniciativa de assistência a famílias em vulnerabilidade. A ação celebrou a devoção à primeira santa nascida no Brasil. Seguindo o exemplo da santa brasileira, os franciscanos começaram o dia de celebrações com a acolhida de pessoas em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pelo Serviço Fraterno Santa Dulce dos Pobres. Sou residente aqui nesse atendimento há 6 anos. Graças a Deus não tenho nada de falar mal, só de bem, porque o atendimento deles é VIP, é muito bom o atendimento deles. Não só para mim, que nem para todo mundo, a parte médica, tudo aqui é bom, maravilhoso. Esse casal de refugiados venezuelanos é acompanhado pelo Serviço Fraterno. Eles deixaram o país de origem, os graves problemas sociais que existiam lá e encontraram acolhida em Brasília. Excelente, nos sentimos muito protegidos aqui, de verdade, independentemente de como vocês dizem das nossas crenças, da nossa cultura e das nossas diferenças culturais. Um café da manhã foi servido por voluntários dos programas sociais do Santuário Basílica. Primeiro acolhemos as famílias vulneráveis com o café da manhã e depois nós participamos da Santa Missa, né, para fazer realmente o sagrado acontecer na vida deles. E depois nós oferecemos um bazar social, onde eles podem escolher as roupas, a quantidade que eles precisam e que vão atendê-los no seu dia a dia. O Anjo Bom da Bahia, como ficou conhecida, Santa Dulce dos Pobres, dedicou toda a vida ao serviço dos mais necessitados. Ainda jovem, acolhia pessoas pobres e doentes em locais improvisados. Hoje, as obras sociais de Irmã Dulce são um dos maiores complexos de atendimento em saúde gratuitos do Brasil. Santa Dulce dos Pobres nasceu em Salvador em 1914. Passou toda a vida na capital baiana, ingressou na Ordem Terceira Franciscana e fez os votos religiosos na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição. Falecida em 1992, foi canonizada pelo Papa Francisco em 2019. Nas ruas de Salvador da Bahia, ela se doou, ela se entregou. O hospital que foi fundado, o cuidado com os irmãos enfermos, os irmãos de rua, tudo isso é serviço do Evangelho, é viver a boa nova do Evangelho, que São Francisco viveu e tantos outros santos e a nossa querida Santa Dulce dos Pobres.
Conselho Indigenista Missionário divulgou hoje um relatório sobre diferentes formas de violência e violações contra os povos indígenas no Brasil. O lançamento do documento foi realizado na sede da CNBB em Brasília. O relatório aponta que em 2025 cresceram os registros de violência e de violações de direitos contra os povos indígenas em diferentes categorias analisadas pela pesquisa. Para falar sobre esses dados, eu converso agora com Matias Breno, um dos organizadores do relatório. Obrigada pela presença. O relatório mostra um aumento dos casos em relação aos anos anteriores. O que esses números revelam sobre a realidade vivida hoje pelos povos indígenas? Infelizmente, a decisão contra o marco temporal, que salvaguardava os direitos constitucionais conquistados pelos indígenas, em todos esses anos, ele foi negado ao aparecerem outras leis de outros agentes ligados ao Congresso e ligados a setores anti-indígenas. Isso acabou empoderando os inimigos dos povos indígenas, e também fazendo com que, na negligência do governo tomar uma postura e se definir as questões da salvaguarda dos direitos, a impunidade ficasse muito evidente. Qual é o papel da Igreja na promoção da dignidade e na defesa dos direitos dos povos indígenas? É manter o compromisso histórico de estar junto com eles, professando a nossa fé, buscando com eles o direito à vida, e sendo esse canal de denúncia, de interlocução, ao lado dos povos, de cobrar do Estado brasileiro, de cobrar de quem se precisa que eles possam ter o direito à paz, à dignidade, em territórios livres, sem estar submetidos a esse terror, até que possam viver a vida que lhes cabe. Obrigada pelas informações. De Brasília, Júlia Rezende para o Canção Nova Notícias. Uma boa notícia para o consumidor: o preço do café moído registrou a maior queda acumulada em 12 meses desde o início do Plano Real em 1994. De acordo com o IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial divulgado pelo IBGE, o produto recuou 17% nos últimos 12 meses. No mês de julho deste ano, o recuo foi de 2,5%. Especialistas explicam que o alívio nas gôndolas é reflexo da melhoria nas condições do tempo, o que impulsiona a safra deste ano. A expectativa é de uma colheita histórica quase 15% maior do que a do ano passado. Apesar do recorde, o IBGE lembra que a queda ainda não compensa totalmente a disparada de preços sofrida pelo setor nos últimos anos, por causa de crises climáticas anteriores. Mesmo assim, o café ajudou a puxar para baixo o grupo de alimentos e bebidas que teve a maior queda para o mês de julho desde 2024. Outros itens que ficaram bem mais baratos foram o tomate, a batata e a cenoura. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Muito boa noite para você. Vamos começar então com destaque para as temperaturas de amanhã. Olha só como fica quente o Brasil amanhã, com 34 graus em Goiás, 35 no Tocantins e 36 no Mato Grosso. Nós estamos vivenciando o terceiro veranico do ano, que deve durar até a próxima quarta-feira. Só que é importante dizer que não se trata de uma onda de calor, tá? É o que os meteorologistas chamam de amplitude térmica. O que isso significa? O dia começa friozinho e só depois vai esquentando. Para ficar mais fácil de você entender, é o famoso tira casaco, põe casaco. Esse fenômeno afeta principalmente o Sudeste, São Paulo e Minas Gerais e também o Centro-Oeste do Brasil. Agora, olha só esse amarelão aqui no mapa. O tempo bem firme, seco, quase não chove nessas áreas amanhã. Quando a gente fala de muitos dias sem chuva e um tempo mais seco, o risco de queimadas se torna ainda maior. Essas áreas em vermelho aqui do mapa indicam uma situação de alerta para incêndios. Amanhã ainda chove forte no Rio Grande do Sul, mas principalmente em Santa Catarina e no Paraná, com volumes de até 110 milímetros nos próximos dias. Continua chovendo também em Salvador, com 29 graus, por causa da frente fria que ainda está ali na altura da Bahia. Agora, as temperaturas também continuam na casa dos 29 em Recife, Natal, Fortaleza, com 30 graus e em Teresina, 35. Ótima noite para você. Tchau!
Educação no trânsito é tema de uma semana de capacitação e operação da Polícia Rodoviária Federal no interior de São Paulo. Além disso, atendimentos de saúde também foram abordados no evento. Para melhor servir, é preciso antes se capacitar. É com esta missão que o efetivo da PRF se reúne no estado de São Paulo para fazer a diferença nas ações educativas no trânsito. Como se comunicar com adultos, como se comunicar com criança, o tipo de palestra que eu vou dar em um ambiente fechado como um ônibus, o tipo de palestra que eu faço em um ambiente aberto como uma sala de aula ou ainda em uma empresa. A parceria nesta missão também alcançou órgãos como o Detran e o DENIT. Nosso foco não é atender o acidente ou ver quem foi o culpado, mas é prevenir o acidente, de tal forma que as pessoas sejam conscientizadas a perceberem que as regras de trânsito não são uma limitação, são asas para a nossa liberdade, de tal forma que a pessoa tenha liberdade, mas com segurança, e não acabe virando estatística no asfalto. O que de fato a gente precisa é que cada cidadão mude seu comportamento para a gente conseguir garantir de fato a nossa função do Código de Trânsito, que é a segurança viária. Até sábado, 7 municípios do Vale do Paraíba serão contemplados com esta operação. Entre eles, Guaratinguetá, que sediou o treinamento estratégico dos policiais. Quando alguém está ouvindo a polícia, o primeiro momento é o impacto. Eu estou sendo fiscalizado. E no momento da fiscalização, com educação para o trânsito, o mais importante é a mensagem. Então precisa ter até aquele momento de quebrar esse gelo para que a pessoa esteja atenta, esteja ouvindo o que está sendo passado e depois consiga internalizar essa mensagem e aplicar no dia a dia do trânsito. Além da conscientização viária, o atendimento na área da saúde também foi garantido ao longo da semana. A assistência médica básica aconteceu a partir de uma parceria entre a PRF e o município de Cachoeira Paulista. A carreta PRF Saúde nasceu em 2023, é um trabalho itinerante, é uma unidade móvel de saúde e ela percorre o Brasil afora, né? Aqui nós temos preventivo, vacina, teste rápido, temos também a aferição de pressão arterial e o destro. E o dentista também. Eu tento me cuidar. Agora, com essa chance aqui, vim correndo, né? Porque a gente precisa. Não importa a idade. É o que me motiva a caminhar, a fazer meus afazeres de casa e o dia a dia. O mês de agosto é dedicado ao combate ao colesterol alto, enfermidade silenciosa que pode afetar a saúde cardiovascular. Exames periódicos são a melhor forma de prevenção. Depois que o pai sofreu um infarto e se recuperou, Érica também começou a fazer exames preventivos. E foi assim que descobriu os níveis elevados de seu colesterol. Eu tentei mudar meus hábitos, praticar exercício físico, a questão de alimentação. O médico resolveu entrar com medicamento. O colesterol é uma gordura no organismo que pode causar sérias complicações à saúde se estiver em níveis alterados. A gente nunca sabe quanto que está o colesterol, o perfil lipídico de cada pessoa. É importante a gente dosar o colesterol. O colesterol pode ser o bom, conhecido como HDL, ou o ruim, chamado de LDL. E é preciso que o médico diferencie a taxa de cada um deles para o diagnóstico. E o HDL está relacionado ao transporte reverso do colesterol. E é o LDL colesterol que ele realmente se deposita nas placas, nos vasos, formando as placas. Acumulado em altos níveis, o LDL pode se depositar nas paredes das artérias. Isso causa as placas de gordura, que trazem o risco de doenças, como infarto e acidente vascular cerebral. E as causas podem ser genéticas ou ligadas a hábitos de vida. A parte genética, a doença de dislipidemia mais comum é a hipercolesterolemia familiar. E da parte do estilo de vida são as outras dislipidemias, associadas a outras patologias, como diabetes, obesidade, triglicérides altos, que também está relacionada.
Colesterol elevado não tem sintomas e fazer exames periódicos é fundamental. Pesquisa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo mostra que 17% dos homens e 12% das mulheres nunca realizaram esse exame. Foi nas idas periódicas ao médico que Dona Francisca descobriu o colesterol alto e, além de tratar, pratica hábitos saudáveis para prevenir. Eu procuro comer comida saudável, né? Evito fritura, gordura, essas coisas, eu pratico esporte. Procure o seu médico de confiança, porque ele vai acompanhar a sua trajetória, o seu cuidado ano após ano. Olha, outro aspecto muito importante é a saúde mental. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos afirmam se sentir tristes na maior parte do tempo. Mais de 40% relatam estado de irritação ou mau humor e mais de 18% já pensaram em desistir da própria vida. Esse será o tema do Além da Notícia de hoje, que recebe a doutora em psicologia Lisandra Borges para falar sobre os sinais de alerta e como as famílias podem acolher e ajudar os jovens que enfrentam esse sofrimento. É às 10 da noite, aqui na TV Canção Nova. O primeiro Fórum Regional Sudeste de Turismo Religioso chegou ao fim nesta quinta-feira. No último dia do evento, os participantes puderam visitar igrejas históricas do Espírito Santo. O terceiro dia do fórum não teve palestras nem rodas de conversa. Ao invés disso, chegou a hora de conhecer grandes destinos turísticos capixabas. Vem com a gente! Primeira parada, Igreja dos Reis Magos, no município da Serra. Um templo com história intimamente ligada à missão da Companhia de Jesus. É um complexo jesuítico, né? Ele foi inaugurado em 1615. A gente tem a parte da igreja, a parte da residência dos jesuítas, né? Um espaço que convida o visitante a contemplar o mistério de um Deus infinito que escolhe se fazer pequeno e humilde. Nós temos no altar uma das primeiras obras de arte do Brasil, uma pintura do jesuíta Belchior Paulo, né? Chama-se Adoração dos Reis Magos. Ele é um ponto central do retábulo. Qualquer pessoa pode vir e experienciar todo o patrimônio. Na parte de trás da igreja, uma vista privilegiada revela a beleza da criação. Das montanhas ao mar, a paisagem se abre diante dos olhos de quem visita o local. Elementos múltiplos que oferecem ao turista experiências diversas e são potencializados com as atividades do fórum. Quando você atrai a atenção de guias para o seu município, você consegue conquistar pessoas também de fora para que venham conhecer a sua história. E pé na estrada de novo, agora rumo ao litoral sul do estado. Chegamos agora ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, na cidade que leva o nome do apóstolo do Brasil. Por aqui, vida e legado do santo permanecem vivos em cada espaço. Vamos lá conhecer! A forte devoção de José de Anchieta à Nossa Senhora da Assunção é percebida em cada detalhe. Na parte superior, o quarto onde viveu até sua Páscoa, em 1597. Ele quis terminar a vida dele aqui e aqui ele fez seu lugar de missão e até o fim ele se doou. É um homem entregue, totalmente centrado naquilo que faz. Assim termina a primeira edição do evento, com a missão de agora fazer com que cada destino ofereça verdadeiros encontros com a história, a cultura e com Deus. Você viver o local para ver o que ele pode te transformar e transforma para a sua vida, na sua paróquia, é uma missão fundamental de que Deus quer passar algo para a gente. Depois de sobreviver aos campos de concentração nazistas, Viktor Frankl afirmava que a principal necessidade do ser humano é o sentido para viver. Na reportagem especial de hoje, Pelos Caminhos Europeus, você vai conhecer os lugares que marcaram a vida do fundador da logoterapia. Viena guarda muitas memórias de Viktor Emil Frankl. Foi aqui que nasceu numa família judia em 1905, viveu grande parte de sua vida, estudou medicina, tornou-se psiquiatra
e lançou as bases de uma teoria que mudaria a forma de compreender o sofrimento humano, a logoterapia. A cidade apresenta ainda espaços de lazer de sua família e de todo o vienense, como o Prater, onde está a roda gigante mais antiga do mundo. Um grupo de cerca de 20 participantes, entre psicólogos, profissionais de diferentes áreas e estudiosos da logoterapia, percorreu os chamados caminhos de Viktor Frankl, visitando os lugares onde viveu, trabalhou, sofreu e construiu um dos pensamentos mais influentes do século XX. Frankl defendia que o ser humano não é definido pelos seus impulsos, circunstâncias ou enfermidades. Para ele, existe em cada pessoa uma liberdade interior, capaz de escolher como enfrentar a realidade. Enquanto trabalhava na clínica psiquiátrica de Steinhoff, por exemplo, procurava olhar para além da doença. Naquela época, nessas condições de vida, quando o humano era tão pouco considerado e às vezes motivo de indignidade, ao ter alguém que se propõe a resgatar a dimensão humana e aquele que sofre, foi uma revolução enorme. E deve ter sido um grande benefício para tantos pacientes que passaram por suas mãos. Esta era uma forma profundamente humana de exercer a medicina, um princípio que viria a tornar-se um dos pilares da logoterapia. Mas a história iria colocar essa convicção à prova. Percorrer os caminhos de Viktor Frankl e visitar os lugares marcados pela tragédia dos campos de concentração é confrontar-se com uma das perguntas mais profundas da condição humana. Como permanecer humano diante do sofrimento? Na sua recente encíclica, o Papa Leão XIV recuperou uma reflexão de Frankl, a recordar que o ser humano foi capaz de criar as câmaras de gás de Auschwitz, mas também foi capaz de entrar nelas de cabeça erguida, rezando e conservando a própria dignidade. Uma lembrança de que mesmo nas páginas mais sombrias da história, permanece acesa a possibilidade da esperança, da liberdade interior e da escolha pelo bem. Em setembro de 1942, Frankl foi deportado com a família para o gueto de Terezin, na atual República Tcheca. Depois passou por Auschwitz, na Polônia, e por Dachau, na Alemanha. Nos campos perdeu os pais, o irmão e a primeira esposa, Tilly. Também perdeu o manuscrito da obra científica que vinha escrevendo há anos. Mas não perdeu aquilo que considerava mais importante, a liberdade interior. Ali, entre a fome, o frio, o trabalho forçado e a morte, confirmou na própria pele o que já intuía antes da guerra. Mesmo quando tudo é retirado do ser humano, permanece a liberdade de escolha e de dar um sentido ao próprio sofrimento. Quando foi libertado em abril de 1945, regressou a Viena e estava sem casa, sem manuscritos e quase sem forças. Foi um amigo católico quem o acolheu e devolveu-lhe uma cópia do texto que julgava perdido. Incentivado por amigos, começou então a escrever o testemunho que daria origem ao livro Em Busca de Sentido, traduzido para dezenas de idiomas e responsável por levar a logoterapia aos 5 continentes. Frankl voltou a casar-se, desta vez com Eleonore Schwindt, companheira decisiva na divulgação da logoterapia ao longo de décadas. Eli faleceu a 10 de junho deste ano, precisamente quando este grupo percorria os caminhos da vida de seu marido. Viktor Frankl continuou a dar conferências por todo o mundo. Manteve uma disciplina rigorosa de horários, de oração, caminhadas e alpinismo, e recordava frequentemente que a felicidade não pode ser perseguida como um fim em si mesma, mas surge como consequência de uma existência imbuída de responsabilidade e amor. Morreu em Viena, em 1997, aos 92 anos, e seu túmulo está no cemitério central da cidade. Nas páginas de Em Busca de Sentido, deixou aquela que talvez seja a síntese de sua vida e de todo o ser humano. Compreende a verdade declamada nas canções de tantos poetas e proclamada na sabedoria final de tantos pensadores. O amor é a última meta e também a mais elevada, a qual o homem pode aspirar.
Amanhã, na última reportagem da série, uma visita à República Tcheca que revela um dos maiores complexos fortificados do mundo e a identidade de um povo moldada pela fé, cultura e poder. Se você deseja rever as reportagens exibidas na edição de hoje, é só acessar o portal noticias.cançãonova.com ou a nossa página no YouTube. Assista a seguir, o tempo é breve, às 9, Escola da Fé, e às 10 horas, ao programa Além da Notícia. Bom fim de noite, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.